Teorema da superposição. O teorema da superposição em eletrônica é um método de análise de circuitos lineares que possuem mais de uma fonte de tensão ou corrente. Ele afirma que a resposta total em qualquer elemento do circuito, tensão ou corrente, pode ser encontrada somando os efeitos individuais de cada fonte, consideradas separadamente, enquanto as demais são substituídas por seus equivalentes nulos. Fontes de tensão são substituídas por um curto-circuito. Fontes de corrente são substituídas por um circuito aberto. O processo envolve os seguintes passos: escolher uma fonte e desativar todas as outras, analisar o circuito e determinar a tensão ou corrente desejada, repetir o processo para cada fonte, somar os resultados para obter a resposta total. Como que eu somo os resultados? Os resultados ele é somado de acordo com o sinal das correntes. Que além da gente calcular as contribuições individuais de cada fonte, a gente deve prestar muita atenção no sentido das correntes em cada análise, que é o que determina o sinal para na hora da somatória final da corrente. Quando analisamos uma fonte isolada, determinamos a direção da corrente gerada por ela nos componentes do circuito. Depois, ao somarmos os efeitos individuais de todas as fontes, é necessário verificar se as correntes estão no mesmo sentido. Somamos diretamente ou em sentidos opostos, subtraímos. Por isso é fundamental definir uma convenção de sinais. Desde o início, seguir sempre o mesmo critério, para evitar erros na soma final. Isso garante que o resultado total tenha o valor correto e respeite as direções reais das correntes no circuito. Esse aqui é o circuito. A gente fez a resistência equivalente entre o resistor R3 e o R4, foi 18,109 ohms. Aí a gente foi para a primeira análise aqui para a fonte de 100 volts, fizemos a resistência equivalente do R2 com a resistência equivalente 1, encontramos 14,509 ohms e fizemos a resistência total 35, que é o R1 mais 14,509 da resistência equivalente 2, deu 49,509 ohms. Encontramos a corrente total 2,019 amperes, intensidade de corrente no resistor R2 0,401 amperes. Análise 2. Fizemos a resistência equivalente 2 novamente, com R1 e R2, foi 23,657 ohms. Resistência total 41,766 ohms. Encontramos a corrente total 4,788 amperes. A intensidade de corrente no resistor 2 1,551 amperes, com a fonte 200 volts. Agora já na análise 3 com a fonte 300 volts, a resistência equivalente 2 foi 11,934 ohms. O R1 fez a resistência equivalente 1, né? Resistência total somando foi 84,934 ohms. Corrente total 3,532 amperes. E a intensidade de corrente no resistor 3,532 amperes. Aqui analisando o sentido das correntes, análise 1, corrente está da esquerda para a direita, normal, sinal normal. Na análise 2 e na análise 3, da direita para a esquerda, sinal contrário. Então, fazendo a somatória aqui das três, nós encontramos a intensidade corrente total do resistor 2 de 4,0
682 amperes. Com a intensidade de corrente total, calculamos a tensão, multiplicando com a resistência, e encontramos o valor de 341,786 volts de tensão.